Olá, sejam bem-vindos ao canal Wilson Brum. Hoje vamos continuar falando da resolução 564 de 2017, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, capítulo 3, das proibições. Então você que está chegando agora, pode assistir a aula anterior que a gente falou do artigo, do começo do capítulo 3 até o artigo 74 que falava sobre aborto, até o 73 que falava sobre aborto. E agora a gente dá continuidade no artigo 74, que vamos falar de eutanásia, até o artigo 102. Eu separei aqui os 10 principais artigos deste capítulo 3, a partir da eutanásia, para a gente conversar agora. E você que está chegando, curta o nosso canal, compartilhe aí com os outros estudantes de enfermagem, clique no sininho para receber notificação dos vídeos semanalmente aqui no canal. Artigo 74. O que diz o artigo 74? Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. Você, enquanto profissional de saúde, não pode antecipar a morte do seu paciente. Mesmo que ele esteja em condições, em prognóstico ruim, a gente sabe que as chances desse paciente reverter e sair com vida dessa instituição hospitalar é muito difícil. E muitas vezes a família já não aguenta, está sofrendo demais e é preferível até que o seu paciente, que o seu ente querido descanse do que ficar naquele sofrimento. Nós, enquanto profissionais de saúde, não podemos antecipar a morte desse paciente. É proibido, está aqui no nosso Código de Ética de Enfermagem. Diferente de alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, onde alguns estados é permitido a prática de eutanásia. Então, o profissional, junto com a equipe médica, realiza o procedimento, mas no Brasil é diferente e aqui nós temos no nosso artigo 74 da resolução 564 bem claro essa situação. Existe outras situações, como por exemplo cuidados paliativos, onde os profissionais fazem um plano de cuidados. A gente sabe que aquele paciente está em fase terminal e aí você tem formas de cuidar desse indivíduo, Mas aqui está bem claro, artigo 74, proibido a prática da eutanásia, tá ok? Dando sequência, o artigo 75 também é muito importante, ele diz o seguinte: praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua a competência técnica científica necessária. Não é papel do profissional de enfermagem realizar cirurgia. Nós não fazemos cirurgia. Quem faz é o médico cirurgião. Mas em algumas situações de emergência, principalmente muitas vezes em instituições menores, em cidades pequenas, chega um paciente gravíssimo e precisa fazer uma cirurgia e você está lá enquanto profissional de enfermagem, instrumentador cirúrgico, você é um instrumentador, você estaria ali para instrumentar e só tem um médico. E aí você acaba auxiliando, ajudando naquela condição de emergência. Isso não é uma rotina. Diferente em muitos hospitais, às vezes, a fiscalização chega na instituição e técnicos de enfermagem, que são instrumentadores cirúrgicos, participam do ato cirúrgico junto com o cirurgião. Isso é totalmente ilegal, não pode. Agora, numa situação de emergência, esporadicamente, chega um paciente em estado grave e aí o profissional cirurgião precisa fazer a cirurgia e não tem mais ninguém para ajudá-lo, o técnico, seja ele técnico ou enfermeiro, geralmente o instrumentador cirúrgico, acaba auxiliando, Mas isso é uma situação emergencial e não uma rotina dentro de uma instituição hospitalar. Então o artigo 75 aqui alerta sobre isso, tá ok? Artigo 76. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, catástrofe, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Nós estamos passando por um momento aí de pandemia do Covid-19, onde muitos profissionais de enfermagem estão sendo convocados para trabalhar, mas precisam dar condições para estes profissionais. Eles não podem colocar em risco a integridade física dele para atender. Nós temos que fazer nós fizemos o juramento de trabalhar, de cuidar em situações de desastre, em situações de pandemia. Agora, os profissionais também precisam
de um suporte, que precisam de equipamento de proteção individual. Esse profissional precisa estar assegurado de que ele não vai se contaminar, mesmo sabendo que na maioria das vezes a gente tem presenciado aí colegas se contaminando, atendendo outras pessoas, tá? Então, o artigo 76, ele fala que é proibido a gente negar essa assistência de enfermagem. Eu sou enfermeiro, sou professor, e se a gente chegar numa situação crítica, aonde não tem como, não tem mais profissional, não tem da onde contratar, a gente vai lá prestar os nossos serviços, desde que protejam a nossa integridade física, ok? Dando sequência, o artigo 77 também é um outro interessante que eu destaquei, e ele diz o seguinte: executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto iminente risco de morte. O que é isso, gente? Nós não podemos ir lá e simplesmente fazer o procedimento sem o consentimento do paciente. O paciente tem que autorizar que você faça um procedimento. Uma simples punção venosa. Eu preciso administrar um soro nesse paciente e eu vou lá, eu tenho que pedir, eu tenho que conversar com ele. O senhor me autoriza? Estou fazendo um procedimento, preciso fazer. O senhor me autoriza? Né? É lógico que é um procedimento simples, eu não preciso de nada por escrito. Mas outros procedimentos é necessária autorização por escrito. Exemplos de pacientes que vão para uma cirurgia, ele tem que autorizar, né? Vai ser feito um corte, vai ser retirado, às vezes, um órgão desse indivíduo e ele precisa autorizar. Eu presenciei, há um tempo atrás, uma profissional que foi fazer uma traqueostomia, o médico foi fazer uma traqueostomia, a enfermagem foi lá auxiliar, ajudou, em nenhum momento pedir autorização para o paciente tinha um histórico de CA de pescoço, de câncer de pescoço, e essa senhora veio a óbito no momento do procedimento. E ninguém autorizou. E se a família soubesse que iriam fazer esse procedimento, ela jamais autorizaria, porque esse histórico de CA de pescoço não permitia que fosse manipulado, que fosse feito algo na região cervical desse paciente. O paciente morreu. Não tinha nada por escrito, não tinha nenhuma assinatura. Então, está muito claro aqui que a gente tem que proibir de executar procedimentos ou participar de assistência à saúde sem o consentimento do paciente, ok? Artigo 79, outro artigo também importante. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituições de saúde, exceto em situações de emergência. Olha só, mas o enfermeiro prescreve medicamentos? Prescreve, está previsto na Lei 7.498 de 86, nossa lei do exercício profissional, medicamentos que estejam previamente estabelecidos em rotinas em programas de saúde pública ou em rotina daquele serviço. Tá? Então, o artigo 78 não existia esse artigo, o artigo 79, né? Não existia esse artigo na última resolução, na 311, e agora ele traz, na verdade, ele traz duas situações, o artigo 78 e 79, os dois falam sobre prescrição. O 78 seria o administrar o medicamento e o 79 prescrever esse medicamento. Eu acabei de ler o 79, que é proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos na rotina. Então, se existe um protocolo naquele município dizendo quais os medicamentos você pode prescrever, o enfermeiro, você vai prescrever somente aqueles. Os que não estão previstos ali, é proibido. Eu não posso. Tá? Isso acontece muito na esfera da atenção primária, né? Nos programas de estratégia de saúde da família, existe lá um rol de medicamentos onde esse enfermeiro pode prescrever, e o que não está lá não pode, não é permitido, está proibido, está previsto aqui no artigo 79. E o artigo 78, ele fala assim: administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional. Então, o 78 ele já está relacionado a você administrar esse medicamento sem conhecer a ação da droga. Você tem que saber, não é porque o médico prescreveu tal medicamento que simplesmente você tem que ir lá e executar. De repente, o que ele está prescrevendo, a reação adversa daquele fármaco vai prejudicar a integridade física do seu paciente. Então, você tem que conhecer a ação dessa droga, o que ela causa, qual é a reação adversa,
né? Quais são o problema que o seu paciente tem? Será que ele pode realmente tomar aquele medicamento? Então você tem que conhecer o medicamento que vai ser administrado. Então o artigo 78 fala sobre administrar o medicamento e o 79 sobre prescrever. Duas coisas diferentes, mas ligado a medicamentos e que é competência nossa da enfermagem, principalmente aqui a prescrição do enfermeiro. Dando sequência, artigo 80. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Executar prescrição de qualquer natureza. Então não é porque fulano prescreveu que você tem que executar de qualquer forma, né? Se isso vai prejudicar a segurança da pessoa, você não pode realizar. Está dizendo aqui, é proibido realizar. Tá? Então você tem que conhecer muito bem, e aí serve prescrição tanto de medicamento, prescrição de cuidados, né? O enfermeiro prescreve cuidados, de repente o cuidado que foi prescrito, ele causa um problema na saúde, na integridade da pessoa, então não vai ser feito, tá certo? Bem, dando sequência, artigo 81, essa sequência aí do 74 e 81, eu destaquei todos aqui que eu achei muito importante a gente estar discutindo. Diz o seguinte: prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência ou que estiverem expressamente autorizado na legislação vigente. O enfermeiro, gente, existem várias resoluções que liberam alguns procedimentos para que esse profissional possa executar, possa realizar, né? E mais alguns não são permitidos. E aí você vai lá e faz. E aqui está dizendo, ó, prestar serviço que por sua natureza competem a outro profissional. Tem, da mesma forma que tem procedimentos que é da fisioterapia, tem procedimentos que é da medicina, tem procedimentos que é da psicologia. Então esses você não pode realizar, apenas o da sua competência, ok? Bem, nós falamos aí de alguns procedimentos mais técnicos, né? Agora eu pulo para o artigo 86, que também é importante, que diz o seguinte: produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. Então você não vai divulgar informações que não é da sua competência, colocar lá no seu consultório que você faz determinada função, sendo que você não é capacitado para aquilo, né? Então você não pode estar divulgando informações inverídicas sobre a sua assistência de enfermagem, tá? Isso é o que está dizendo aqui no artigo 86. Ele traz um parágrafo único que fala assim: fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. E isso vem acontecendo com muita frequência, profissionais da enfermagem divulgando casos em suas redes sociais, colocando fotos em suas redes sociais sem autorização do paciente, tá? Sem autorização isso não é permitido. Em qualquer meio de comunicação você não pode estar divulgando imagens. Tá? Então o artigo 86 ele fala sobre inserir, divulgar informações inverídicas ou conteúdo duvidoso sobre a sua formação, e também ele traz essa particularidade sobre divulgar imagens, ações que exponham o paciente, ok? Ainda relacionado à informação, à divulgação, nós temos o artigo 87, ele diz assim: registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. Então, se você não realizou aquela atividade, aquela ação de enfermagem, você não pode estar registrando no prontuário como se você tivesse feito. E a gente às vezes percebe isso. O paciente teve alta e você ainda continua lá prescrevendo, anotando, registrando cuidados, sendo que esse cuidado não foi feito. Parece que é uma coisa simples, mas é comum acontecer, principalmente em hospitais onde é conveniado o Sistema Único de Saúde e o paciente já teve alta e há uma orientação da administração para que esse paciente fictício, ele fique ali hospitalizado e você fica fazendo anotação por mais 1, 2, 3 dias para depois receber recursos por conta dessa internação. Então você está registrando informações inverídicas, né, que não aconteceu.
Então, isso é extremamente proibido, está aqui previsto no artigo 87. Outro artigo também em relação a isso, nós temos o artigo 88, que diz o seguinte: registrar e assinar ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Isso é uma coisa muito comum, né? Parece que é bobo, que é algo que não se faz, mas as pessoas acabam fazendo. Ah, vai lá e checa para mim aquela medicação, não deu tempo de eu checar, que eu fiz às 9 da manhã, aí vai o outro profissional e checa. Mas foi você que fez? Não, foi o outro. Então você está fazendo, você está checando algo que não foi você que realizou. Você está assinando uma ação de enfermagem que não executou. Proibido, está aqui previsto na nossa resolução 564/2017. Ok? Bem, e aí nós temos outros assuntos, outros artigos que falam sobre pesquisa, sobre divulgar. Eu separei o último do capítulo 3, que é o artigo 102, que ele diz assim: aproveitar-se de posição hierárquica, ou seja, você é o chefe, tem uma posição superior, para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científico. Então você tem um cargo na gestão, onde você é o chefe, e aí o seu subordinado realizou uma pesquisa, vai divulgar um trabalho e você pede para incluir o seu nome, e de uma forma de pressionar ele para que ele inclua o seu nome, sendo que você não participou do trabalho, não participou da pesquisa dessa atividade técnico-científica. Então está muito claro aqui, o artigo 102 é proibido, você não pode estar realizando de jeito nenhum isso. Tá ok? Bem, esse foi o capítulo 3 das proibições do Código de Ética de Enfermagem, resolução 564/2017, onde nós falamos de 42 artigos, na parte 1 e na parte 2, que é esse segundo vídeo sobre proibições. Espero que vocês tenham gostado. Destacamos aqui alguns artigos mais polêmicos, que eu acredito ser os mais importantes para serem debatidos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, curte aí, e em breve teremos mais aulas, mais sobre legislações, entre outros temas, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos ao canal Wilson Brum. Bem, então nós temos aqui ainda em relação a ainda relacionado à informação, Bem, esse foi o capítulo 3.